Bom dia, irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos ajuda, que nos ampara e que nos convoca para glorificar o nome santo do Senhor. Este Deus que convoca o seu povo para, ao se reunir, glorificar o nome que está acima de todos os nomes, e é isso que nós faremos nessa manhã, como de costume, como uma tradição da igreja se reunir no primeiro dia da semana para louvar a Deus. Eu convido a amada igreja a abrir as Escrituras, a palavra do Senhor, no livro de Salmos. Nós leremos Salmo 19. Se você não tem a versão que nós estamos usando, no telão você pode acompanhar a Nova Almeida atualizada, a versão que estamos usando. Salmo de número 19 vai expressar a grandeza do nosso Deus, o quão grande é o Senhor e quão soberano é o Senhor sobre todas as coisas. Fala da excelência da criação. Diz assim o salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há ninguém, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma fenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder ao seu calor. Somente até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra, que mostra o quão grande é o Senhor e quão excelente é este Deus que servimos. Ele é o Senhor soberano sobre a criação. Foi a partir da sua palavra que tudo passou a existir. Foi por um ato soberano dele que tudo que nós conhecemos, e até aquilo que não conhecemos hoje, mas conheceremos um dia, foi criado pela vontade soberana do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, louvemos ao Senhor com um cântico do nosso inário, Deus seja louvado, o hino de número 17. Ao som do instrumento, ficamos de pé e louvemos ao Senhor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios, obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor. De todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Santo Deus, nosso Pai, teu povo se coloca na tua presença, Senhor, para adorar o teu nome, Senhor.
Como nós cantamos, o Deus que é louvado, o Deus que é exaltado sobre toda a criação, o Senhor que criou todas as coisas e cuida, Senhor, de cada um de nós. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tudo vem das tuas mãos. A nossa vida, a nossa segurança, a manutenção da vida, aquilo que nós recebemos, tudo vem da tua gloriosa mão, Senhor. E por isso, Senhor, cientes de quem o Senhor é, cientes das tuas grandes obras, cientes que o Senhor é o grande Salvador, que proveu a redenção por meio do teu Filho Jesus Cristo, nós adoramos o teu nome, Senhor, gratos, alegres, e cantamos o louvor ao teu nome, que é grande e supremo. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Abramos nossas Bíblias, irmãos, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao 10. Jeremias, capítulo 17. Desculpa, irmãos, capítulo 10. Jeremias 10, do 1 ao 7. Jeremias, capítulo 10, do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado. Com a prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer o mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Esse texto serviu para aquele povo para lembrar de quem era Deus. Aquilo que os profetas muitas vezes mostraram ser uma loucura muito grande, que é deixar o Senhor poderoso e buscar os ídolos que são de prata, são de ouro, são de madeira. E muitas vezes hoje as pessoas seguem também esses ídolos. Às vezes não mais em imagens feitas, mas se colocam elas mesmas como senhores das suas vidas, colocam outras coisas no lugar que deveria ser do Senhor. E em tudo isso nós vemos o pecado, que muitas vezes nos leva a deixar o Senhor e fazer a nossa própria vontade. Buscar aquilo que nós desejamos, deixando de servir a Deus. Nesse momento, meus irmãos, nós colocaremos diante do Senhor os nossos pecados. Colocaremos diante do Senhor as vezes em que falhamos contra Deus. Então, curve sua cabeça, feche seus olhos e coloque diante do Senhor os teus pecados. E dentro de alguns instantes eu farei uma oração. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, colocando os nossos pecados diante do Senhor e confessando a nossa indignidade diante do Senhor. Pedimos o perdão, Senhor, pelos nossos pecados, de todas as vezes em que agimos contra a Tua santa vontade, em que levantamos ídolos no nosso coração diante do Senhor e agimos de acordo com a nossa própria vontade.
nos colocamos contritos, Senhor, arrependidos por tantas falhas, por tantos pecados que às vezes praticamos, deixando de servir ao Senhor e servindo a nós mesmos. Teu povo, Senhor, nesse momento se coloca contrito, arrependido e confiante na promessa do Senhor de perdão. E que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor perdoa cada um deles, Senhor. Dá-nos sempre o refletir, ó Pai, nas nossas ações. Dá-nos sempre podermos considerar aquilo que fazemos. E sempre que agirmos contra Ti, Senhor, que o Teu Espírito nos mostre e que nós prontamente nos arrependamos, Senhor, e busquemos cada dia viver mais e melhor para a Tua própria glória, Senhor, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor seja engrandecido. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cantaremos 2 canções agora. Convido o grupo de louvor. Nos coloquemos de pé e cantemos juntos. Convido os irmãos a ficarem de pé. Esse também é o momento de entregarmos os dízimos e as ofertas. E você pode trazer, nós já voltamos, também presencialmente, você pode trazer se estiver preparado.
Irmãos, nós oraremos agradecendo pelos dízimos e as ofertas e também oraremos pelos pedidos diversos, enfermidades ao nosso país. Também lembrando hoje pela eleição pastoral que está ocorrendo lá na Igreja de Santo Amaro. Curvemos nossas frontes e oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por tudo o que o Senhor tem nos dado, Senhor. E nesse ato de adoração ao Senhor com os nossos dízimos, nós estamos reconhecendo que tudo vem da Tua poderosa mão. A saúde, o trabalho, o sustento, tudo isso é providenciado pelo Senhor para a manutenção da nossa vida, ó Pai. Por isso somos gratos, sabendo que tudo vem de Ti. Oramos ao Senhor por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando. Nós lembramos do vô da nossa irmã Nicole, Senhor, que tem se recuperado. Nós colocamos a vida dele diante do Senhor, nas Tuas mãos. Também lembramos de tantas pessoas, Senhor, que têm padecido nesses tempos de pandemia, não somente com a Covid, mas também com tantas outras enfermidades que têm sido assolados, afligidos. Colocamos essas vidas também diante do Senhor, confiando que o Senhor fará aquilo que está na Tua vontade. Oramos ao Senhor pelo nosso país também, Senhor. Derrama, Senhor, sobre governantes, magistrados, todos aqueles que estão investidos de poder, Senhor, a consciência da tarefa a qual o Senhor deu a eles, sabendo que se não cumprirem de acordo com aquilo que o Senhor estabelece, para que a justiça, a manutenção da vida e o cuidado do coletivo, se isso não for feito de forma digna e correta, eles terão que prestar contas diante do Senhor. Por isso colocamos as vidas deles, Senhor, para que eles percebam e retornem, Senhor, ao caminho da justiça e do direito. Lembramos também, Senhor, da eleição pastoral que está acontecendo em Santo Amaro, que o Senhor dirija, Senhor, aquela eleição com tranquilidade e a Tua vontade também seja feita. Colocamos todos esses pedidos diante do Senhor e também pedimos que nesse momento o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para podermos aprender na pregação da Tua palavra as verdades eternas que o Senhor nos revelou e que foram registradas na Tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, e nos direciona para que possamos aprender mais de Ti, ouvirmos a Sua voz e colocarmos em prática. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Convido o nosso irmão Samuel, que trará a mensagem nessa manhã. A graça e a paz do Senhor Jesus novamente, meus irmãos. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 26 até o capítulo 2, e versículo 3, né? Gênesis 1, 26 a Gênesis 2, 3. Novamente, se você não tem a versão que eu estarei usando, a Nova Almeida atualizada, no telão está sendo replicado para que possa acompanhar aí com as mesmas palavras. Esse texto que nós leremos e a proposta da pregação dessa manhã é falar sobre a soberania de Deus na criação e na salvação do homem, como Deus de antemão planejou tudo, como tudo esteve sempre dentro dos planos soberanos do Senhor. E é isso que nós falaremos através desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente,
e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que há neles. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Somente até aqui, meus irmãos. Amada igreja, um dos maiores problemas do homem, do ser humano, é a recusa ou se recusar a aceitar a soberania de Deus na sua vida. Nós vemos que um dos maiores atributos, se não o maior atributo de Deus atacado pelo ser humano, principalmente nos dias em que vivemos, é a soberania de Deus. Ninguém questiona o amor de Deus. Pelo contrário, eles abrem aí pensamentos liberais acerca do amor de Deus, mas ninguém questiona que Deus ama o ser humano. Ninguém questiona que Deus é bom, exceto os filósofos no passado, sobre a bondade e o ato soberano de Deus. Mas nos dias de hoje, quem sai pela rua dizendo que Deus não é bom? Certamente você nem vai dar crédito, ou ninguém dá crédito para alguém que fala que Deus não é bom. Ninguém questiona, por exemplo, quando eu falo ninguém, né, pessoas que creem em Deus, questiona a eternidade de Deus. Então vejam, os atributos de Deus, né, não são negados na sua totalidade, exceto a soberania de Deus. E aí que entram as maiores discussões, os grandes debates teológicos e filosóficos, porque, de um lado, dentro do cristianismo existe, né, uma gama de pessoas que se recusa a aceitar a soberania de Deus na sua vida. E com isso, irmãos, nós queremos então dizer ou tentar aqui entender pela palavra do Senhor que essa recusa talvez seja porque o homem não compreende na sua essência essa característica de Deus, esse atributo soberano do Senhor. Talvez seja por falta de conhecimento, sim. Se não se conhece, não tem como se crer ou entender de fato. Talvez seja pelo desconhecimento, talvez seja por não entender que Deus tem esse direito de ser soberano, que esse é um direito inerente de Deus e exclusivo de Deus. E para isso, então, é necessário compreender que nada, e quando eu digo nada, é nada mesmo, absolutamente nada acontece nesta terra, na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas, sem a permissão ou sem a aprovação de Deus. E nós iremos falar isso, né? Bom, tudo o que acontece na história, quando é tudo mesmo. Tudo o que acontece na história do ser humano, na história da humanidade, está dentro dos planos soberanos de Deus. E aqui, quero frisar bem isso. Ainda que estes acontecimentos na história do ser humano, ou na história individual da nossa vida, possa parecer contrário à vontade santa de Deus. E aqui, alguns exemplos só. Por exemplo, como compreender a vontade soberana de Deus na morte de um justo, ou na perseguição do povo de Deus, ou nas violências que surgem nesse mundo, ou nas guerras, ou nas doenças, ou nas fatalidades da vida. Como entender que tudo isso não está inerente ao ato soberano de Deus? São coisas difíceis. Eu sei que, ao falar isso, nós criamos um nó na nossa cabeça, porque justamente a falta da compreensão da soberania de Deus nos faz questionar quando estes fatos aparecem na história da nossa vida. Como conciliar isso? Bom, para isso é necessário, então, como eu disse, conhecer a Deus, conhecer o seu atributo de soberania.
para que assim nós possamos, então, lidar com essas fatalidades da vida. Logo, precisamos, então, pela fé, crer que Deus controla tudo conforme a sua vontade soberana. Deus controla tudo na nossa vida, pelo seu ato de soberana vontade. Irmãos, e eu sei que, ao falar isso, nós estamos tratando de um tema que ele não foi discutido ontem, nem está sendo discutido hoje pela primeira vez, mas é um tema que atravessa aí a história da humanidade. Já no primeiro século haviam debates com os pais da igreja sobre esse tema, e este assunto, este tema, se estendeu durante toda a história da igreja, criando aí ramificações, criando lados que pensavam diferentes, e até surgir, né, pensamentos exclusivos de que não é tudo soberania de Deus, mas existe também aí o lado do homem, existe o livre-arbítrio do homem. E nós não entraremos nessa questão livre-arbítrio, soberania de Deus versus soberania de Deus, porque a nossa proposta nessa manhã é mostrar como Deus é soberano sobre a nossa vida, como Ele é soberano na criação e como Ele é soberano na salvação das nossas vidas, ou da nossa vida. Bom, como Criador de todas as coisas, o Senhor, o Rei do Universo, Ele é fato, isso é um fato na Escritura, que Ele é o autor da nossa salvação. E ela não depende uma linha de nós. Nós já estudamos sobre isso, nós já pregamos sobre isso, já ouvimos bastante pensamento sobre isso, mas ainda assim é algo bastante discutido. Deus, ele é absolutamente soberano nesse aspecto da salvação, sobre tudo o que se refere à salvação do homem. O universo, por sua vez, todo ele. Então, você imagina você olhar para o céu e olhar para todo o cosmos, ou tentar desvendar aquilo que nós não conseguimos entender ainda. Ainda assim, tudo isso, meus irmãos, o universo todo é dependente de Deus. Até a respiração de suas criaturas vem dele, vem da providência de Deus, vem do Senhor. Né? É um ato soberano de Deus dar vida, dar fôlego ao homem. Isso está narrado no ato da criação. Na Sagrada Escritura, na palavra de Deus, Deus é apresentado então como o absoluto soberano na criação, na providência e na salvação também. E ao longo da história, Deus, o Pai, o Senhor, o soberano, sempre foi confrontado. E se levantaram ao longo dos tempos muitos pensadores para combater justamente aquilo que Deus é. E eu chamo carinhosamente, né, 3 pensadores aí da tríade oposta a Deus, para combater justamente aquilo que só Deus faz. Quem cria? Deus. Quem salva o homem do seu pecado? Deus. O pecado é uma realidade. E quem é que salva o homem e leva para o céu? Deus. Bom, ao longo da história surgiram então o pensamento evolucionista, né, que quis dar uma outra roupagem, uma outra ideia, na verdade, um outro pensamento de que não é um ato soberano de um Deus que está, sabe-se lá onde, mas é um processo de evolução, é um processo de seleção natural, as coisas vão acontecendo a partir de um átomo, a partir de algo assim. Então, cria essa ideia aí do evolucionismo para combater o criacionismo. Mas não ficou só nisso, tinha a questão do pecado, como resolver o pecado que está no homem. O homem, quando ele erra, ele sabe que ele pecou. Para isso veio, então, o pensamento freudiano, que disse, não é um pecado, o homem tem um problema na sua alma. O problema do homem chama-se culpa. Então, vamos resolver a culpa. Né? Então, a psicologia de Freud trouxe aí uma tentativa de explicar por que o homem se sentia penalizado pelos erros da vida. Não era uma questão propriamente teológica de pecado, mas era uma questão psicológica, a culpa. Por isso, então, o foco foi isso, para combater aquilo que Deus pode combater somente. Mas ainda não ficou só nisso. Tínhamos a questão da salvação.
né? A salvação é algo de Deus, e a história mostra isso. Porém, o pensamento de Marx veio para trazer o quê? Não, quem é que salva o homem das suas mazelas? É o Estado. É o Estado que salva o homem, é o Estado que dá ao homem aquilo que ele precisa, dignidade, que sustenta ele, que supre as suas maiores necessidades. Então, notem, e outros pensamentos mais que nós poderíamos dizer aqui nesta manhã, mas somente esses três para exemplificar que a humanidade, o homem, procura a todo momento se desligar do ato soberano de Deus, criação, né, da queda e da redenção, que é a nossa cosmovisão, aquilo que defendemos, aquilo que cremos e que entendemos sobre o ato soberano do nosso Senhor. Deus, então, meus irmãos, vem sendo combatido, né? E eu quero colocar o combatido assim, que ninguém combate Deus, mas na ideia de que a humanidade, o ser humano, tenta a todo momento se desligar da soberania de Deus. Por quê? Porque o ser humano, desde o princípio, quer também participar, quer também ser Deus. Este é o grande pecado do ser humano, querer ser Deus. Quando o homem se desliga, quer se desligar da soberania de Deus, ele quer trazer para si a responsabilidade das coisas da vida, ele está dizendo, eu quero ser Deus. Eu quero fazer aquilo que só Deus pode fazer. Por isso, precisamos compreender quem é o nosso Deus. Por isso, há a necessidade de entender os atributos de Deus, e em especial o atributo da soberania de Deus, ou o ato soberano de Deus. Deus demonstra ao longo da história a sua soberania ao criar todas as coisas exatamente, meus irmãos, do jeito que Deus desejou. E o texto que nós lemos no finalzinho do capítulo 1 diz que Deus viu tudo o que tinha criado e viu que tudo era muito bom. Então todas as coisas foram criadas da maneira que Deus quis. Por isso, os dias em que vivemos é uma afronta ao ato criador de Deus. Quando o ser humano ele quer ser contrário àquilo que Deus criou, ele está confrontando a criação de Deus. Quando o homem não quer ser chamado de ser humano, mas ele quer ser chamado de um gatinho, ou um animal, ou ele quer ser alguém que não é nem homem, nem mulher, nem um homem, nem um ser humano, ele quer ser qualquer outra coisa, ele está indo contra o ato criacional de Deus, contra a vontade do Senhor. Porque Deus criou todas as coisas como Ele quis, da maneira em que Ele quis. A soberania de Deus, para que possamos entendê-la, para que possamos obedecê-la, precisamos entender a soberania de Deus. Por isso, o desafio é obedecer a Deus, crer na sua palavra, crer na sua soberania. Ainda que eu tenha dificuldade para entender, mas eu preciso crer que Deus é soberano sobre todas as coisas, porque a sua palavra não mente, a sua palavra é verdadeira. E eu consigo entender, sim, a soberania de Deus ao ler as Escrituras. O texto que nós lemos mostra como Deus criou em detalhes tudo o que a terra que nós vivemos. Como Deus criou o ser humano, como Deus providenciou ao ser humano o alimento, como Deus criou os animais, como Deus providenciou para os animais aquilo que era necessário a eles, como Deus criou tudo, e Deus disse que tudo era muito bom o que Ele criou. Apenas quando compreendemos isso, quando compreendemos a soberania de Deus, podemos então compreender a importância de obedecer a Deus e o seu ato soberano. Após isso, meus irmãos, podemos então apreciar, né, este lado de Deus, este atributo de Deus. A partir disso, nós então não vamos nos desesperar com as fatalidades da vida. E penso eu que é por não compreender a soberania de Deus é que o ser humano nos dias de hoje se desespera. Ele está apavorado. Ele sabe, quando não se crer na soberania de Deus, quando ele não entende a soberania de Deus, entra um desespero. Porque quem é que pode protegê-lo de uma doença?
de uma violência, de falta de providência na vida, se Deus não é soberano, se Deus não pode intervir em causas impossíveis, se Deus não pode reverter situações que aos nossos olhos são impossíveis, se Deus não pode resolver isso depende de mim, eu estou perdido. E isso é o grande desespero do ser humano, porque ele olha para a situação e vê uma situação totalmente adversa e ele diz, eu não tenho como fazer isso, quem fará por mim? Quem resolverá isso por mim, já que Deus não é soberano, já que não existe um Deus soberano e depende de mim? Como Salvador, Deus é absoluto, Ele é o soberano na salvação, Ele é o soberano na eleição do seu povo. Como diz o texto de Jonas capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor e pertence do começo ao fim. E não crer na soberania de Deus também na salvação tem levado as pessoas ao desespero, tem levado muitos cristãos a se penitenciarem, a buscarem o conforto na alma em outras coisas místicas, votos, e uma volta ao catolicismo romano do século 15 para trás, tentar se aliviar do peso na alma, tentando comprar a paz no seu coração. Quando se não compreende que Deus é não só soberano na criação, mas também soberano na salvação, o homem vive uma vida inquieta, uma vida conturbada. Deus, em sua soberana e livre escolha, ele separou um povo para revelar a sua salvação. Isso nós vemos nas Escrituras, e o livro de Gênesis começa narrando isso, e nós precisamos entender isso. Este povo que Deus escolhe para si não tinha nada de bom, não tinha nada especial para ser escolhido, mas unicamente Deus escolheu este povo porque quis. E foi de livre escolha de Deus, foi um ato de livre escolha de Deus. Deus quis escolher aquele povo para si, quis escolher a partir de um homem, quis escolher um povo e reuniu, e não havia qualidades nenhuma nele. Como Deus também nos escolhe, não pelos nossos méritos, mas pela sua livre escolha, pelo seu ato soberano de querer escolher-nos, querer nos dar vida, querer andar conosco e querer nos convocar para servi-lo. Por isso, meus irmãos, há uma compreensão que é necessária ao povo de Deus. Crer que nós não servimos um Deus que não pode resolver os nossos problemas. E eu sei que você fala assim, mas é que eu creio que Deus pode resolver os nossos problemas. Eu creio que Deus ele intervém nas minhas causas. Se Deus intervém nas nossas causas e nós cremos isso, por que então por diversas vezes o nosso coração está conturbado, nosso coração está desesperado e nós buscamos em outras vias aquilo que só Deus pode fazer? Por que não confiar na soberania do Deus que tudo pode? Desde um problema de saúde até um problema econômico ou algo que a este mundo não compete. Por que não descansar na soberania de Deus quanto à nossa salvação? Porque ainda buscamos ferramentas, buscamos em outras ferramentas, buscamos na mística do evangelho pregado nas nossas terras, em que temos que fazer alguma coisa, em que precisamos fazer alguma coisa, em que necessitamos buscar algo, em que temos que dar a Deus alguma coisa para que Deus nos retribua. Porque ainda se tenta comprar Deus com o vil metal. Porque ainda se cria uma imagem de que eu tenho que fazer isso para que Deus me retorne aquilo. Deus, ele fará tudo aquilo que ele quer, do começo ao fim. Assim como ele criou todas as coisas conforme a sua vontade. Deus criou tudo, meus irmãos, tudo, todos os animais, tudo que há na nossa terra segundo a sua vontade. Quem consultou a Deus? Quem Deus consultou? Quem deu ideia para Deus fazer tudo o que existe? Ele é livre para fazer tudo aquilo que ele quer. Quem
providenciou a nossa salvação? Foi o Senhor antes da fundação do mundo. Antes da eternidade, Deus já nos conhecia. Romanos 8 diz isso. Deus nos conheceu antes da eternidade, ou desde a eternidade. Deus nos predestinou para a salvação. Deus nos chamou de uma forma eficaz, e no dia que Deus nos chamou, não houve como nós dizermos, não, não quero. É um chamado eficaz. Deus nos justificou por sua imensa e maravilhosa graça. Deus nos glorificou pelo seu grande e excelente poder. Por isso, quero que você pense nesses dias difíceis em que vivemos, de uma crise de saúde jamais vista por todos nós, aonde as pessoas estão preocupadas, estão angustiadas, há um desespero nato nessas pessoas. E é normal, talvez você já passou por isso, você está numa fila e a pessoa pedir que você se distancie um pouco mais, porque ela está com medo de você. Ela está com medo de que você é uma ameaça a ela. E ela pede, por favor, dá para você se afastar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Quando o ser humano não compreende que Deus é o Senhor da história, é o Criador de todas as coisas, é quem sustenta esse mundo conforme a sua vontade, e nada, absolutamente nada, ocorrerá sem a vontade de Deus. Ninguém morre antes da hora, ninguém nasce antes do momento, ninguém se casa antes do momento, o mundo não vai deixar de existir e não vai acabar antes daquilo que Deus decretou. Tudo é pelo ato soberano de Deus. E eu sei que existe a responsabilidade humana, nós pregamos isso. Mas o Senhor, Ele é o Senhor soberano da igreja. O Senhor nos dá, através da sua soberania, meus irmãos, esperança para vivermos esses dias difíceis. Se Deus não fosse soberano sobre todas as coisas, não haveria esperança para o seu povo. O que seria de nós? Como viveríamos? Como andaríamos nesse mundo em que vivemos? Como enfrentaríamos as mazelas dessa vida, as fatalidades desse mundo? Se Deus não fosse soberano, de fato, não haveria esperança para ninguém. Mas, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas, há uma certeza no coração do seu povo de que Ele, Deus, distribui e providencia tudo aquilo que o seu povo precisa. Ele nos guarda, Ele providencia o que precisamos e Ele, então, conduz a nossa vida da melhor maneira, a maneira que Ele, Deus, sabe que é melhor para nós. Por isso, meus irmãos, é importante nós olharmos para isso e nos confortarmos diante deste ato soberano de Deus nas nossas vidas. Por isso, devemos ter esperança nesses dias difíceis em que vivemos. As obras do nosso Deus, do nosso Senhor, são boas, ainda que as nossas obras sejam más. Olha que interessante. Deus, no seu ato soberano, Ele continua sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas. O Senhor, as obras dele são boas, independente das nossas obras más. E nós podemos encontrar conforto nisso. Podemos encontrar conforto na soberania de Deus para vivermos esses dias em que o luto é quase que geral, em que a crise no mundo em que nós vivemos, ela aumenta a todo dia. Há conflitos, há uma ingerência do ser humano, há uma vontade do ser humano de comandar a história. Por isso, olhando para Cristo, a providência de Deus para a nossa salvação, nós podemos encontrar conforto em Deus quando os dias difíceis se tornarem mais difíceis. Quando tudo parecer
que não vai melhorar, nós olhamos para a soberania de Deus e diz: Deus está no controle. Deus está comandando a história. Ainda que os montes rujam, ainda que tudo pareça que é o fim, nós olhamos para a soberania de Deus e descansamos o nosso coração dizendo: Deus nos guardará, Deus nos protegerá. O Senhor tem algo para o seu povo nesta terra. Até o dia em que o nosso Cristo vier nos buscar, nada, absolutamente nada, sairá daquilo que Deus determinou. Todas as coisas que Deus preparou para o seu povo, ela há de acontecer. A história do povo de Deus, ela tem as cartas marcadas. Deus é o Senhor do seu povo. Por isso, irmãos, o desafio para nós é: confie em Deus. Creia que Deus é o Senhor da história. Creia que o Senhor é soberano sobre a sua vida. E ficar bravo com Deus não vai resolver nada. Não vai adiantar nada, porque não é a resposta que você precisa. Ao longo da vida, nós já vemos, ou observamos, ou presenciamos pessoas que se indignaram contra Deus. Me lembro de um caso em que eu vi presencialmente uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, né, se dizia assim, na morte do seu filho, ela esbravejou contra Deus. E eu entendo a dor da mãe, tá? Não é esse o caso. Ela se esbravejou contra Deus e começou a gritar: por que o Senhor não me avisou? Por que o Senhor não me falou? O Senhor me revela tanta coisa. O Senhor me fala de tantas coisas. Por que o Senhor não me avisou isso? Por que o Senhor não me mostrou que isso ia acontecer? Esbravejou contra Deus. Esbravejou contra Deus. Não entendendo os propósitos de Deus. Não entendendo o que Deus tem para o seu povo. E que ainda que a cruel morte venha sobre alguém, não é o fim. Não é o fim do povo de Deus. Então não adianta esbravejar contra Deus, não é a resposta que precisamos. E o ser humano sempre, é melhor que nós, seres humanos, sempre buscamos o conhecimento de Deus para entender, para compreender que sem o conhecimento da soberania de Deus, meus irmãos, não há esperança nem nesse tempo presente, não houve no passado e não haverá no futuro. Por isso, o convite do Senhor ao seu povo é para que nós utilizemos a fé para glorificar a Deus pela sua soberania, pelo seu ato soberano sobre a história, sobre a criação, sobre a salvação do seu povo. Pois assim nós conseguiremos nos alegrar, ainda que os dias sejam tristes. Nós conseguiremos ter paz, ainda que os tempos sejam de guerra. Nós conseguiremos viver tranquilo, ainda que o momento seja de conturbação. Porque quando nós olhamos para um Deus soberano, nós vemos esperança para viver. Nós vemos esperança para continuar de pé. Porque nada na história, na existência, mudará os planos de Deus. Nem o diabo, nem os demônios, nem o ser humano, nada mudará aquilo que Deus determinou para o seu povo, para a história deste mundo também. Por isso, meus irmãos, finalizando, o convite do Senhor ao seu povo é que o povo de Deus, o ser humano, entenda que o Senhor, sendo soberano sobre todas as coisas, tudo o que ele fez, desde o primeiro dia, quando ele determina que a luz, até a criação máxima, que é o homem, o Senhor Deus criou tudo e criou tudo muito bom. Nada do que Deus fez, seja no ato criacional ou na salvação, Deus fez mais ou menos ou não fez bom. Deus fez tudo bom, Deus providenciou tudo conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Por isso, nós devemos somente louvá-lo, agradecê-lo e reconhecer que ele é o único Senhor soberano. Por isso, convido você a louvar ao Senhor, em resposta do que ouvimos, cantar esta canção, que também fala do ato soberano de Deus
desse Deus que nós cremos, este Deus que criou tudo conforme a sua vontade. Louvemos ao Senhor com os nossos irmãos e continuemos a glorificar a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé. o seu Filho seja glorificado. Deus move toda a história
criando tudo conforme o seu querer, conforme a sua vontade, para que o Filho seja exaltado. E um dia, diz as Escrituras, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, meus irmãos, louvemos a Ele, louvemos ao Senhor, o Deus soberano. Pai querido e amado, te glorificamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te louvamos, Pai, porque o convite à tua igreja é para reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas, para entendermos, Pai, que tudo o que o Senhor criou, tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor formou, foi para que Cristo fosse glorificado. Foi para que o teu Filho amado, que tomou o nosso lugar naquela cruz, que nos substituiu naquela cruz, para que os nossos muitos e muitos pecados fossem perdoados através do sangue de Cristo Jesus. Ele, o Senhor, o teu Filho, que é o alvo, Senhor, de toda a adoração, todo o louvor. Um dia, Senhor, toda a criação, tudo aquilo que o Senhor criou, tudo aquilo que o Senhor formou, todos os seres terão que estar diante do teu Filho para glorificá-lo, para reconhecê-lo e para glorificá-lo, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, Pai, nos ajude a compreender dia após dia a tua soberania, entender, Pai, que o Senhor é o Senhor soberano sobre a história, sobre a criação, sobre a salvação, para a glória do nome de Jesus Cristo. Continua conosco neste dia, Senhor, nos ajudando e nos conduzindo conforme a tua vontade. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.